Então hoje, ela vai trazer, né, a história de uma menina, da a história do sapatinho vermelho, né. E daí ela vai falar, através dessa história, muito das armadilhas que vão nos tirando do foco da nossa vida, né, vão nos desenergizando e vão nos fazendo, às vezes, perder realmente toda a conexão com a vida, né. Então, por isso que eu disse que é um capítulo, assim, mais duro, né, na sua mensagem, mas é bastante interessante também e talvez a gente possa tirar bons ensinamentos dele, né. Então, é o conto, né, o conto de fadas da Sapatinho Vermelho. Então eu vou contar para vocês, né. Então, a Sapatinhos Vermelhos era uma menina, né, órfã, que ficou abandonada. E ela, então, era muito pobre, né, e ela ficava catando coisas para comer no meio da floresta. Às vezes era tarde, já da noite, ela ainda estava tentando buscar comida, né. Ela tinha uma vida muito dura, né. Só que ela também era uma menina muito criativa, então, ela vestia, assim, trapinhos, né, vestia coisas uma roupa muito simples, rasgadinha, porque realmente era muito, muito pobre, né. E estava, assim, ainda criança abandonada, né. Não tinha mãe, não tinha pai, perdeu o pai e a mãe, né, então, abandonada na vida, tentando se virar. E daí ela achava, assim, às vezes, né, no lixo, por aí, atirado, uns trapinhos de tecido. Então ela foi colecionando os trapinhos de tecido vermelho. E conforme ela ia colecionando, ela começou a montar um sapatinho para ela, porque ela não tinha sapatos, ela andava de pé descalço, né. Então, ela conseguiu montar, fazer um sapato vermelho para ela, e isso fez, assim, ela ficar muito, muito feliz, né. Então ela fez esse sapatinho e teve uma felicidade impre ela ficou, assim, muito, muito, muito feliz com esse sapato, e ela se sentia muito alegre de ter feito esse sapato. Ele era muito significativo, era uma vitória, né. Uma vitória dentro dessa questão, assim, é como se o sapato tirasse ela da questão da miséria, né, e mostrasse para ela todo o potencial lindo que ela tinha. Então era uma coisa de muita felicidade, ela apreciava muito aquele sapato. Daí um dia ela está caminhando pela estrada, né, maltrapilha, assim, com aquele sapatinho muito simples feito por ela, e passa por ela, então, uma carruagem dourada na estrada. E a carruagem para do lado dela e lá de dentro, tem uma senhora, uma senhorinha lá dentro, e que diz: "Minha filha, o que que tu tá aí caminhando sozinha, uma menina, né?" E daí ela diz: "Ah, eu não sou órfã, né, não tenho pai, não tenho mãe." Mas daí a senhora diz: "Não, vem comigo, entra na carruagem, vem comigo que eu vou te ajudar." E daí ela vai com essa senhora é muito rica, né, e adota ela, então ela começa a criar essa menina, né. E só que essa senhora, né, ela tem, assim, é uma senhora muito rígida, ela tem princípios muito rígidos, né. Então ela assim, a primeira coisa que ela faz é dar um banho na menina, trocar a roupa, tira toda a roupa, dá roupas novas, meias novas, etc. E pede para a menina, exige da menina que ela seja muito bem comportada, né. Então, que ela só fale se alguém pergunta alguma coisa para ela, que ela fique sentadinha, bem quietinha, que ela não fique brincando, não fique fazendo bagunça, né. Então ela é super exigente, a senhora, ela é muito, muito exigente. E, bom, ela dá coisas boas para a menina, mas a menina também tem que se comportar.
Daí um dia a menina pergunta: "Ah, eu queria usar", ela começa a sentir saudade do sapatinho, porque ela ganhou uns sapatos pretos de couro, muito nobres os sapatos, mas ela detestava os sapatos, porque ela achava assim que não tinha nada a ver com ela aquele sapato, né, aquele sapato preto, ela gostava do sapato vermelho, né. E daí a senhora diz assim: "Ah, não valia nada aquelas roupas tuas, eu queimei tudo, né, inclusive o sapatinho, aquele sapatinho horroroso que tu tinha, né, agora tu tem sapatos realmente importantes, bons, né, o que tu quer com aqueles trapos, né?" E daí ela queimou as roupas. Daí, o que acontece é que a menina, para ir para a igreja, né, tinha que ir com uma roupa muito bem arrumada, e a senhora achou que ela não tinha ainda sapatos suficientemente bons para ir para a ocasião da missa, né, porque na ocasião da missa todo mundo na cidadezinha essa onde elas moravam, na aldeia, né, todo mundo se vestia super bem, então eles vão na sapataria comprar um sapato novo. Chegando na sapataria, a menina chama a atenção da menina um sapato vermelho maravilhoso, de couro, super bonito, brilhante, né. E a menina, pede o sapato. A velhinha essa era meio cega, então ela não consegue ver que a menina escolheu o sapato vermelho. E o vendedor, né, embrulha os sapatos, dá uma piscadinha para a menina, tipo assim, dizendo: "Ah, enganamos a tua madrinha", né. Tipo assim, dá uma brincadinha com a menina, dizendo assim, meio cúmplice, né, da malandragem que a menina estava fazendo, porque ela sabia que a senhora ia reprovar ela usar um sapato vermelho numa missa, né. Então, ela finge que comprou outro sapato e compra o sapato vermelho, porque a velha não conseguia enxergar. Daí ela vai para a igreja, né, com o sapato vermelho e chega lá e é um escândalo na igreja, né, as pessoas começam a olhar ela super mal, super mal, super mal, e começam a fazer fofoca dela, né, e daí vão denunciar ela para a velhinha, né. A velhinha fica braba com ela, fica muito braba, né. E daí diz assim: "Não, como é que tu faz? Tu não pode usar um sapato desses na igreja de jeito nenhum, tu me enganou, como é que tu foi comprar um sapato vermelho para ir para a igreja, que não tem noção, né?" Bom, daí ela faz a menina prometer, né, que não vai usar mais o sapato. Só que aquele sapato é tão fascinante para a menina, é tão, tão fascinante, que ela pega e usa na outra missa, claro, a senhora não vê, né, então na outra missa ela pega e vai de novo com o sapato vermelho para a igreja. Chega lá, na porta da igreja tem um soldado, né, que é um soldado, assim, da antiga, que ele tinha um uma pessoa que tinha uma fratura no braço, assim, porque por causa da guerra, né, mas ele olha ela de sapato e diz: "Nossa, que lindos sapatos", né, e ele baixa e toca os sapatos e dá uma tamborilada nos sapatinhos, né. E quando ele faz essa tamborilada nos sapatinhos, ela sente uma coceira nos pés e uma vontade de dançar, né. Bom, daí ela vai para casa, né, e de novo, claro, o pessoal diz para a velhinha que ela tá de novo de sapato vermelho e mais que ela é rejeitada, mas ela não consegue nem ouvir a missa, ela não consegue fazer mais nada, ela fica com aquele sapato, né, assim, no ar, batendo os pés, de tão alegre que ela fica com o tal do sapato. Bom, chega em casa, a velha fica muito, muito chateada com ela e coloca guarda o sapato no alto de uma prateleira dentro do quarto, né, do seu próprio quarto, o quarto da velhinha, né.
Bom, daí chega um momento em que a velhinha ela fica doente. E daí, quando a velhinha fica doente, a menina se aproveita que a velha está doente, que não enxerga mais nada e está doente, vai pé por pé dentro do quarto dela e resgata os sapatinhos e coloca os sapatinhos. Bom, quando ela coloca os sapatinhos, ela tem uma vontade louca de dançar, né? E daí ela sai porta fora e começa a dançar enlouquecidamente, enlouquecidamente. Os vizinhos vão atrás dela tentando parar ela e ela não para. E é como se os sapatos dessem essa alegria para ela e essa vontade de dançar, e ela não para de dançar. E começa de repente, ela começa a notar que os sapatinhos têm vida própria, né? Então, por exemplo, se ela quer dançar para ir para a direita, o sapatinho leva ela para a esquerda. Se ela quer ir para fazer uma volta, o sapatinho faz linha reta. E vai levando ela cada vez mais longe. Ela entra dentro do bosque, sai do bosque, vai e volta, né? E daí ela quer descansar e o sapatinho não deixa ela descansar, né? Então, aquilo que estava dando muito prazer para ela no início começa a ser um suplício, né? Então, ela chega uma hora assim, que ela está desesperada, né? Então, ela passa na frente da igreja e ela tenta entrar na igreja para pedir para Deus para tirar aquele sapato do pé dela. E a porta da igreja tem um guardião. E o guardião diz assim, não, tu não vai entrar aqui. Agora que tu colocou esse sapato, tu vai dançar até morrer, até virar uma alma penada. Tu vai ficar um fantasma dançando, porque nunca mais tu vai parar de dançar. E daí ela continua, porque o sapato leva ela e ela passa na frente da casa. E quando ela passa na frente da casa, ela vê que a senhorinha essa morreu. Ela tenta entrar na casa e o sapato não deixa ela entrar na casa, e ela começa a ficar cada vez mais desesperada, ela quer arrancar o sapato fora e não consegue, né? Até que ela passa na frente da casa do carrasco da vila, né? Daquela comunidade. E daí ela diz para ele, pelo amor de Deus, tira esse sapato dos meus pés, eu preciso que tu tire o sapato dos meus pés. E daí o carrasco corta as tiras e o sapato não sai dos pés dela. Então, ela acaba pedindo que o carrasco ampute os pés dela, né? E daí ele arranca os pés dela fora com os sapatos, né? Que continuam dançando, né? E vão embora, né? Os sapatos vão embora dançando com os pés. E ela fica mutilada, né? E daí ela volta a ser uma menina pobre e acaba tendo que trabalhar como criada, né? E ela fica o resto da vida assim mutilada, trabalhando como uma criada na casa de outras pessoas. Bom, pessoal, então essa é a história, né? Não é uma história muito fácil, né? Uma história triste, né? E a Clarissa diz que alguns contos de fada, eles têm esses finais trágicos para alertar, né, a gente de coisas, de riscos que a gente tem na vida e de atenção que a gente tem que dar para algumas coisas, né? Então, vamos começar a ver um pouquinho os significados de que mensagem está trazendo uma história tão trágica assim, né? Então, essa história ela tem 2 sapatos, né? Um primeiro sapato que é a menina que faz, né? Ela mesma faz, e ela é uma menina que tem uma situação de muita miséria, de muita escassez, ela também, assim, não tem os pais para proteger ela, né? Ela está sozinha no mundo, tendo que se virar, passando fome, né? Muita fome.
mas ela tem alegria de viver, essa menina, né? Então ela busca se cuidar, e o sapatinho que ela confecciona, né, é um estado de superação, né? E ele tem muito valor, porque ela, através de um aprendizado existencial dela, ela consegue fazer esse sapatinho, né? E ele tem um significado de que ela tem um potencial, né? Ele significa isso, ela tem um potencial. Então, é o caminho dela, é o caminho que ela a partir desse sapatinho, né? Ela poderia seguir o caminho dela criando cada vez mais coisas. Então, o primeiro sapatinho que ela fez foi um pouco imperfeito, um pouco tortinho, mas ela podia fazer outros sapatos e criar outras coisas, criar outras soluções, né? E aos poucos ir saindo daquela situação de carência, né? Mas aí, né, acontece de ela achar a carruagem. Mas, assim, vamos pensar um pouquinho o que que significa, antes de a gente ir para esse novo momento da história, que ela, quando ela acha a carruagem, né, encontra a senhora, vamos pensar um pouquinho no significado dos pés, né? Então, assim, os pés e os sapatos. Os sapatos são, na realidade, eles servem para proteger nossos pés, né? Então, talvez a origem do sapato seja a proteção dos pés. Mas desde o início da história dos sapatos, né, eles também os sapatos foram um símbolo de status desde o início da sua criação, porque os escravos, eles não tinham sapato, eles não usavam sapatos, e os senhores, né, eles usavam sapatos. Então, nas culturas onde houve escravidão, né, o uso de sapatos denotava uma classe social, um poder, né, e que as pessoas sem sapato não tinham esse poder. Então, por isso, o fato dela, né, conseguir construir os próprios sapatos e sair dessa situação de não ter sapatos era muito significativo, porque ela era como um processo de libertação. Então, esse sapato tão simples, tão artesanal que ela fez, ele era profundamente significativo. E os pés, eles são a conexão que a gente tem com a terra, com a realidade, né? Com o nosso caminho no mundo, com a estrada que a gente tem que trilhar. E depois a gente tem a cor vermelha, que é muito significativa também. A cor vermelha, ela tem muitos significados. Um dos significados é, então, claro que esse conto, assim como muitos outros contos que têm a cor vermelha, eles vão, e que tem personagens femininos, né? Eles vão indicar o processo de maturação da mulher, né? Então, o personagem pré-adolescente, criança, que tem um sapato vermelho, capuz vermelho, chapéu vermelho, é um personagem que está para menstruar, está para entrar na puberdade, né? Então, ele significa essa entrada no mundo feminino, né? A cor vermelha. Mas também ela vai significar a alegria de viver, a paixão pela vida. E, por outro lado, também a cor vermelha, ela significa o sacrifício, né? Então, também a questão de que algumas coisas que a gente tem de alegria na vida, né? Elas também têm a ver com uma exigência, né? Então, por exemplo, quando a menina ela cata cada pedacinho para fazer o sapato, tem um processo de atenção e de construção que a gente poderia associar ao sacrifício, né? Ou seja, quando a gente quer ter algo, né? Se manifestar de alguma forma, às vezes isso, e quase sempre isso, envolve um certo sacrifício. Então, por exemplo, eu quero realizar um sonho, eu quero
ter uma determinada profissão, eu quero aprender algo, isso existe um certo sacrifício no sentido de dedicação de tempo, de estudo, de vontade, né? As coisas não acontecem assim do nada, né? Então, tudo que a gente quer se manifestar da gente mesmo exige um processo de construção e esse processo de construção ele tem o sacrifício de algumas coisas em prol de outras, né? Então, estabelecer prioridades, a dedicação. Ontem até eu falava no outro grupo, né, que a gente estava trabalhando algumas coisas semelhantes a isso, e eu dizia que para a criação, né, ela tem 1% de inspiração e 99% de trabalho, né? De transpiração. Então, que na realidade essa transpiração tem a ver com esse sacrifício, né? Porque a dedicação que a gente tem que ter a algumas coisas, ela exige esse sacrifício. E a palavra sacrifício, ela tem a ver com sacro ofício, né? Na realidade, ela quer dizer isso, sacrifício. Então, é uma questão sagrada, né? De honrar aquilo que deve se manifestar em mim e investir nisso. Mas, por outro lado, também a cor vermelha, ela tem a ver com o sangue, né? E o sangue desperdiçado, o sangue das guerras, da violência. Então, parece que esse vermelho que tem nesse conto, ele vai passar por todas essas dimensões, né? O primeiro vermelho, o vermelho do sapato que a menina criou, tem a ver com a puberdade, tem a ver com o sacrifício e tem a ver com a alegria de viver, porque o sapatinho original, ele era o abrigo perfeito para a alegria de viver da menina, né? Para a vontade, pelo ímpeto vital dela. E o segundo sapato já era como um vício, né? Uma compulsão. Então, é algo que foge ao controle dela, né? É uma grande mentira o segundo sapato, né? E o que faz ela, na realidade, derramar o próprio sangue, né? Então, tem a ver com as perdas inúteis que a gente tem, às vezes, na vida, né? As armadilhas onde a gente se coloca. Então, daí surge a carruagem, ela está feliz da vida com seu sapatinho andando pela estrada e descobrindo que ela tem um potencial, né? Descobrindo que ela pode criar coisas para ela mesma, e daí aparece a carruagem, né? E a carruagem vem com uma promessa de uma vida mais suave, mais macia, né? Uma vida mais fácil. E daí ela entra na promessa de que ela vai ter uma vida mais fácil, ela entra na carruagem e se deixa adotar pela senhorinha, né? E aí vem uma grande armadilha, né? Porque na realidade aí ela se deixa prender, né? Por uma exigência, esse conforto, né? Exige algo dela. E o principal que exige é ela abandonar ela mesma, né? Então, o preço a pagar pelo conforto, né, era deixar os seus sonhos, deixar o seu potencial, era se domesticar completamente, né? Deixar de ser ela mesma, ser comportada, só falar quando os outros pediam para ela falar, ou seja, se anular completamente, né? Então, para poder viver esse conforto, ela tinha que deixar de ser ela mesma, né? E daí vem, né, que, além de tudo, né, a senhora essa queima as roupas dela e queima o sapato. Então, transforma em cinzas o que essa menina era, né? Então, é de uma solidão, de uma carência, de uma desconsideração total, né? E é interessante porque a senhora é cega, né? Praticamente cega, vê muito pouco, né? Tem a percepção baixíssima. Então, que possivelmente essa senhora tenha feito isso com ela mesma, né? Essa domesticação, né? Que é uma coisa que, às vezes, as mulheres fazem com outras mulheres, né? Ajudam no processo de repressão
do aspecto selvagem, né? Então, às vezes, as pessoas com as quais a gente convive, elas são as pessoas que vão queimar as nossas roupas, né? O que a gente pensava que eram os nossos iguais, às vezes podem ser as pessoas que vão ajudar a queimar as nossas próprias roupas ou os nossos sonhos, né? Queimar as roupas têm muito a ver também com a persona, né? Com aquilo que a gente apresenta no mundo. Então, a velhinha, pela sua cegueira, ela não admite a forma como a menina se expressa, né? A forma como a menina se expressa não vale, ela quer moldar completamente a menina e moldar para que essa menina se adapte às questões culturais, né, daquela população, né? Então, a menina ela tem que ser alguém que ela não é para se adaptar completamente a, a essa estrutura, ou seja, ela tem que reprimir completamente quem ela é, né? Os seus sonhos, ela tem que reprimir tão profundamente, colocar tão profundamente no inconsciente, que ela chega a esquecer completamente quem ela é. E entra num processo de carência extrema, de depressão, né? Bom, daí um dia, né, para ir na igreja como uma menina comportada e uma menina que, né, para ser aceita naquela cultura, naquela cidade. Então, ela vai na loja, né, e como a velhinha é cega, ela fica fascinada com o sapato. Por quê? Porque o sapato vermelho lembra aquele sapato, né, que ela fez. Então, ela fica fascinada com essa solução do sapato, né? Essa solução inebriante desse sapato que já vem pronto, né? Mas que parece que vai trazer para ela algo que ela perdeu, né? Então, ela vai lá e engana a velhinha, né? E é interessante porque aí a gente tem a figura do vendedor, né? Que, que dá uma piscadinha para ela e diz assim, ele é cúmplice da história, né? Como se ele estivesse ensinando para a menina que enganar a velhinha era uma brincadeira, uma coisa divertida. Bom, e daí ela vai para a igreja com o sapato, né? E daí isso é uma afronta naquela cultura, todo mundo fica furioso com ela e ela passa a ser super excluída, né? Fica com a cara de que, bom, é a louca, né? A ovelha negra, o patinho feio, é o diferente da história, né? E daí a velhinha começa cada vez a ficar mais rígida com ela, querendo que ela não use o tal do sapato vermelho, né? E quanto mais a velhinha fica rígida com ela, mais ela quer o sapato vermelho. Então, e quanto mais ela usa o sapato vermelho, menos ela é aceita dentro da cidade e mais ela quer usar o sapato vermelho. E daí chega um momento onde ela já está absolutamente compulsiva com o sapato, né? Então, ela acha que ela quer o sapato, que aquele sapato vai fazer bem para ela, que vai deixar ela feliz, e ela precisa de todas as maneiras do tal do sapato, né? E só que vai chegar um momento onde não é mais ela que domina o sapato, não é mais o sapato já não serve a ela passa a servir ao sapato, né? E ela fica completamente presa nessa armadilha, né? Que é essa necessidade, né, desse sapato. E daí ela tem um encontro, né, com com os predadores, né? Os predadores vão se apresentar em 3 momentos na história, né? O primeiro momento, o próprio vendedor, né? Ele é uma forma tênue do predador, mas ele está ali dando uma armadilha, né? Ele está oferecendo a armadilha. Daí depois o
o soldado, né, que vai tamborilar e vai enfeitiçar o sapato, na realidade, né? Ele constrói essa segunda armadilha, né? E, finalmente, ela está na frente do Barba Azul, né? Está na frente do cara que vai cortar os pés dela, né? E cortar os pés significa aí ficar completamente dependente, né? E completamente sem a sua energia vital. Então, ela sofre a mutilação, né? Mas é interessante a gente perceber, né, que essa mutilação que ela sofre tem muito a ver também com as nossas compulsões, né? Então, a Clarissa fala, né, que, e obviamente ela vai falar de pessoas que têm compulsões muito potentes, né, muito fortes, né? Quando a pessoa está se liberando daquela compulsão, parece que estão cortando um pedaço dela, né? Então, ela sente aquele tratamento, aquela coisa para compulsão, como algo que é terrível, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem que parar de fumar, muitas vezes ela reage como se estivessem fazendo, matando ela, porque estão querendo que ela pare de fumar, né? Então, muitas vezes o sair de um vício, né, tem a ver com uma sensação de mutilação, né? Muitas vezes das nossas relações tóxicas, às vezes para sair delas envolve um tremendo sofrimento. O que pareceria ser uma relação de liberação passa a ser uma relação de, nossa, de uma sensação de que realmente estão tirando um pedaço da gente. Então, também, né, a sensação que dá que ela faz todo esse caminho, né, até chegar a essa mutilação, mas também que daí ela pode retornar, né, a um estado original e começar tudo de novo. Então, quando a gente entra nesses estados de dependência tão fortes, às vezes é tão drástica a situação que realmente o único jeito é começar tudo de novo. E é interessante porque a Clarice, ela faz assim, ela diz assim, sempre há tempo de criar novos pés, né? Então, a gente às vezes pensa que perdeu os pés, mas que, bom, eles podem nascer de novo, né? Então, a questão da regeneração. Então, o tempo de renascer, de novamente começar a caminhar com os pés no chão, né? E construir o próprio caminho. E eu acho que a mensagem principal disso é que a gente possa perceber, né, que às vezes o caminho mais fácil não é o caminho verdadeiramente nosso, né? Que nós ficamos muito seduzidas e seduzidos pela coisa fácil, né? E quando a coisa é muito fácil, às vezes ela está, na realidade, ela é uma armadilha para nos tirar do caminho. Seja uma armadilha intencional ou não, né? Às vezes a vida nos traz coisas, pessoas que nos trazem armadilhas intencionais, né? Que fazem a maldade intencionalmente. E às vezes não, são situações de vida que nos tiram, né? Pela questão do conforto, pela questão do mais fácil, nos tiram, nos fazem desistir dos nossos sonhos, desistir de quem nós somos. Quantas vezes, pelo mais fácil, nós deixamos de nossos projetos, nossos desejos, né? e, e entramos no caminho do mais fácil e vamos cada vez nos perdendo mais de nós mesmos, né? Então, às vezes, esse caminho que a gente escolhe, né, ou se vê atrapado nesse caminho, né, preso no caminho, ele é dolorido de sair, né? E essa motivação, ela representa muito essa dor, né? Essa dor de ter que optar, deixar algo que parecia tão importante, né? E ter que fazer ressurgir novos pés, né?
para começar de novo caminhar com os pés no chão, né? Mas caminhar com os pés no chão, realmente caminhar pisando na terra, no próprio prumo, né? E eu acho que uma das questões básicas é a questão da autopercepção e da autorregulação, né? Então, assim, às vezes a gente quer ter sensações muito rápidas, muito no instante, e não se dá o tempo da construção dos resultados na nossa vida, né? Então, tem opta pelos caminhos mais curtos, os caminhos e para de perceber o que existe ao redor, né? E o que esse caminho que parece mais fácil, né, vem contaminado com o quê? Né? Vem com que tipo de proposta que às vezes vai nos tirar completamente da nossa autopercepção, né? Então, o convite é poder se autorregular. Então, às vezes, a gente vai encontrar sapatos vermelhos prontos na nossa vida, né? Então, é perceber o quanto eu preciso, o quanto eu não preciso, o quanto eu posso usar, o quanto eu não posso usar, né? Em que situações, né? Então, uma das coisas que é interessante é perceber que a menina ela fica tão carente, que quando ela encontra o que parece ser uma solução, né, ela se atira de uma forma que ela perde completamente noção de como ela está utilizando aquele sapato, né, a ponto de o sapato utilizar ela, né? Então, não necessariamente, se ela tivesse um pouquinho mais de autopercepção, ela não perderia a noção, né? E não existiria todo o processo que existiu. Então, na realidade, essa capacidade de perceber para que são as coisas na nossa vida, para que elas existem, né? E não se deixar dominar por elas. Então, a gente pode voltar um pouquinho também lá pro encontro da outra menina que se casou com o Barba Azul, né? Que tem um momento onde ela vai ser salva pelos irmãos, né? Então ela sobe lá ela pede um tempo para se vestir, né? E vai lá no alto da torre, onde ela tem um quarto, e ela fica chamando pelos irmãos, né? Aqui nessa história ela não dá esse tempo, né? Ela não dá esse tempo e ela acaba caindo nas mãos do predador de uma forma muito cruel, né? Porque ela mesma pede para esse predador dar o golpe final. Então, ela fica completamente rendida, né? E realmente daqui ela não tem o processo iniciático, ela tem que começar desde o início novamente e começar a entender tudo o que aconteceu para poder começar o caminho novamente, dar os primeiros passos novamente, né? E conseguir construir a própria estrada.